Lição de número 11, a nossa lição comentada, o nosso vídeo da lição comentada do canal da professora Manuela Barros, e eu quero aproveitar essa oportunidade que você está aqui comigo, saudar a você com a paz do Senhor Jesus e já te contar que nessa lição nós vamos trazer a lição de uma maneira um pouco diferenciada. Eu fico muito alegre com isso porque eu acho que é muito válido nós termos uma maneira, não é regular, de nós ensinarmos na sala de aula cada semana, mas eu gosto de mudar uma vez ou outra as coisas. E hoje eu trouxe uma proposta para você, e uma vez que a lição ela é mais histórica do que tudo, e ela tem algumas aplicações também, mas o que eu vou compartilhar com você não é um roteiro, como eu sempre o faço, mas eu vou compartilhar um questionário. Então, baseado nos 3 tópicos do nosso estudo, né, da nossa revista, eu não vou ler toda a lição com você, eu vou ler algumas partes para explicar alguma coisa. Com certeza, se você está nesse vídeo é porque você ensina, não é, usando essa metodologia de ler a revista junto com a sua turma na sala de aula e logo explicar ou trazer alguma aplicação, enfim, usando esta maneira. Nós, neste canal, também temos a lição tradicional do canal da professora Manuela Barros, onde a didática e a apresentação ela é bastante diferenciada deste. Nós não lemos a revista naquele formato, mas ensinamos todo o conteúdo. Então, se você tiver interesse em aprofundar, inclusive, trazer mais aplicações bíblicas ao assunto que nós estudaremos neste vídeo, não deixe de assistir a aula tradicional que já está disponibilizada para você também. Mas hoje nós vamos, então, tratar do nosso estudo através, deixa eu mostrar aqui para você, através de um roteiro, não é? Através de um roteiro, nós vamos começar lendo a revista. Na página, eu vou começar lendo no primeiro tópico, a família de Jacó. Se você puder acompanhar comigo aí, se você tiver sua lição em mãos. Nós temos na página 75 o título, o texto áureo, na página 76 nós temos a nossa leitura bíblica, né? E por que não nós lermos este texto aí, uma vez que neste formato nós vamos estar lendo um pouco menos de textos bíblicos do que o outro formato que eu geralmente uso na sala de aula, mas vamos fazer esta leitura aí, eu vou fazer com você, Gênesis 32, 22 a 31, e diz o seguinte, a palavra de Deus: e levantou-se aquela mesma noite, tomou as suas 2 mulheres e as suas 2 servas e os seus 11 filhos e passou o val de Jaboque. E tomou-os e fê-los passar o ribeiro, e fez passar tudo o que tinha. Jacó, porém, ficou só. E lutou com ele um varão até que a alva subia, e vendo que não prevalecia contra ele, tocou a juntura de sua coxa, e se deslocou a juntura da coxa de Jacó, lutando com ele. E disse: deixa-me ir, porque já a alva subiu. Porém ele disse: não te deixarei ir, se me não abençoares. E disse-lhe: qual é o teu nome? E ele disse: Jacó. Então disse: não se chamará mais o teu nome Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. E Jacó lhe perguntou e disse: dá-me, peço-te, a saber o teu nome. E disse: por que perguntas o meu nome? E abençoou ali. E chamou Jacó o nome daquele lugar Peniel, porque dizia: tenho visto a Deus face a face, e a minha alma foi salva, e saiu-lhe o sol quando passou a Peniel, e manquejava da sua coxa. Este texto é muito precioso, e ele é o final, né, da nossa lição de estudo, porque o nosso pastor comentarista usou o primeiro e o segundo tópico para caminhar no texto histórico, que, se você quiser tomar nota, é o texto de Gênesis 29, 30 e 31, porque este texto que nós lemos aqui já é no final do 32. Então, a partir do 29 é o que o pastor vai estar cobrindo, né, como histórico nos primeiros 2 tópicos da lição. E por causa disso eu não vou ler, porque li a Bíblia e eu gostaria que você, se tiver a oportunidade de ler estes capítulos, assim você como professor vai se inteirar, não é, da história com todos os detalhes que a Bíblia nos passa. Mas também ele, no seu comentário, no primeiro tópico aí, deixa eu compartilhar aqui com você, no primeiro tópico, no subtópico primeiro, veja aí, a família de Jacó, é a primeira parte aí, nós não vamos ler este um encontro especial.
quando ele encontra a sua esposa, futura esposa, não é? Raquel, ele conheceu aquela moça que era pastora de ovelhas, ela cuidava das ovelhas de seu pai. No entanto, no segundo tópico, eu vou ler este comecinho aí com você, porque eu gostaria de fazer uma pergunta sobre ele no nosso questionário. Veja aí, o enganador é enganado, é essa partezinha que eu quero ler com você. Jacó colheu aquilo que ele havia semeado, mentira e engano. Deus nos perdoa, mas também nos disciplina. O princípio espiritual do Senhor permanece o mesmo, e este texto aí é tirado de Gálatas 6 e 7. Não erreis, tudo que o homem semear, isso também ceifará. Talvez este triste acontecimento, ser ludibriado pelo próprio tio, tenha feito Jacó refletir a respeito de seus atos e do mal que causara quando enganou seu pai e seu irmão. Leia era a filha mais velha de Labão e ele não teve escrúpulos em usá-la para enganar Jacó. O amor de Jacó por Raquel era grande e seu trabalho era lucrativo para Labão. Jacó não desistiu de sua amada e trabalhou pesado por mais 7 anos por ela. Aprendemos que o amor não desiste com facilidade. Então, o que nós lemos neste tópico aí, nós vimos o texto de Gálatas, capítulo 6 e versículo 7, que é aquilo que nós chamamos de a lei da semeadura. Ela não é uma lei, e não há um título bíblico dizendo a lei da semeadura, mas ela é tão clara e ela é de Deus e uma verdade de Deus estabelecida, que nós a chamamos assim, ou seja, é algo que, assim como as leis da natureza, não é? A lei da gravidade faz com que numa mesma aceleração todos os objetos caiam, indo em relação ao centro da Terra, da mesma maneira que as leis físicas funcionam, essa lei espiritual é Deus quem vela por ela para que ela funcione assim. Qual é? Aquilo que você semear, você vai colher um fruto, não é? Daquela semente que foi semeada. Veja que o fruto não é igual a uma semente. A semente é plantada e um fruto sai, uma árvore sai. Então, nós queremos entender aí naquilo que nós encontramos na prática, tanto histórica, biblicamente falando, como nas nossas próprias vidas. Ou seja, quando nós temos um comportamento pecaminoso, seja da mentira, seja do engano, seja da avareza, seja qualquer outro comportamento, nós fizemos o mal para alguém ou retivemos o bem, é outro contexto bíblico, né? Retivemos o bem para alguém, em algum momento Deus, na sua justiça e pela sua justiça, nos vai fazer colher algo por aquilo que nós fizemos, ok? Então, o peso de Deus, uma das palavras-chave aí é a palavra justiça. Mas uma das perguntas, eu vou já passar para o nosso questionário, que eu faço para os alunos, mas eu queria já discutir com você um pouquinho sobre isso aqui, é acerca da graça. Porque nós que vivemos no tempo da graça, nós já conhecemos a graça de Deus. Ela era vivida. A graça de Deus era conhecível desde o tempo de Jacó, desde o tempo de Abraão, desde o princípio, desde Adão. Ou seja, quando Deus age fora do merecimento do homem, o homem fez algo para desmerecer a ação de Deus, fez algo contra Deus, e Deus ainda age para perdoar este homem, né? Então, esta ação que possibilita um perdão, que possibilita uma nova chance, ela é chamada de graça na Bíblia Sagrada. Um favor que nós, humanos, não merecemos, mas que Deus oferece para nós. A graça, ela não é imposta. A graça, ela não é forçada. A graça de Deus é sempre, biblicamente, oferecida. Ou seja, quando Deus age por sua graça, ele oferece uma saída, ele oferece uma solução. E o homem sempre pôde, desde que ele esteja em vida, decidir receber ou não a graça de Deus. Tanto a graça salvífica, ou seja, para a salvação, como a graça estendida para qualquer outra coisa que Deus assim a estenda para nós. No caso de Jacó, ele encontrou-se com a graça de Deus, que propôs, Deus em sua graça, ir com ele, que propôs que ele voltaria àquele lugar. E Jacó não tomou em vão a graça de Deus, pelo contrário, na classe passada nós estudamos sobre isso.
Ele fez um pacto com o Senhor. Ele fez um pacto. Ele disse, se o Senhor for comigo e voltar como tens prometido, tu serás o meu Deus e eu pagarei o dízimo, né? Então, este pacto mostrou para Deus, foi uma maneira de Jacó mostrar para Deus que ele não estava recebendo a graça de Deus em vão. Ora, paralelamente na vida de Jacó, a graça está sendo oferecida, sendo dada para ele, ok? Mas nós vemos neste episódio a lei da semeadura em ação. Como assim? Ele foi um enganador? Ele enganou ao seu irmão, ao seu pai, e agora ele estava sendo enganado. Então, o segundo contexto, junto com a justiça de Deus, uma segunda palavra explicativa, é que todo pecado tem uma consequência. Em verdade, ele tem mais de uma consequência. A primeira consequência é a consequência espiritual eterna. Eterna. Ora, se alguém está em pecado, vive em pecado, fora do perdão de Deus, o seu pecado, a sua vida de pecado, a sua posição em pecado, que é como nós nascemos como seres humanos, nos aparta de Deus de maneira tal que a condenação para este pecado é a eternidade sem Deus, num lugar que a Bíblia nos diz, chamado inferno. Quando a graça veio por Jesus Cristo, ela nos permitiu aceitar esta graça, crer, nos arrepender dos nossos pecados, então pela fé alcançar esta graça que perdoaria todos os pecados que estão sobre a nossa vida e nos tiraria da posição de pecadores, numa posição espiritual alocada às trevas e nos transportaria para o reino da luz, do Filho do seu amor, o reino de Deus. Amém? Então a graça salvífica é esta, que perdoa os pecados. Ora, no entanto, a lei da semeadura, ela caminha paralela com a graça salvífica, ou seja, a graça salvífica perdoou os nossos pecados e tirou a condenação eterna sobre ele. E agora nós, dentro da graça, também reconhecemos a graça em nossa caminhada, porque nós falhamos uma ou outra vez, nós não permanecemos em pecado. Crente não vive pecando, porque se vive pecando não é crente. É o que explica João. Eu não vou ler os textos agora, não vamos fazer deste estudo um estudo profundo sobre o assunto. Nós já temos estudado sobre isso, mas esta é uma verdade bíblica. O crente não vive pecando, mas o crente aconteceu comigo já, eu tenho certeza que aconteceu com você. Nós já caímos em algum pecado, nós caímos e falhamos e mentimos em algum momento, ou qualquer outro pecado pode acontecer, e a verdade é que uma ou outra vez acontece. Para isso, disse João também, nós temos um advogado, né, perante Deus, e é Jesus Cristo o intercessor por nós. Enfim, a graça de Deus, ela tem esta repercussão que tira o peso eterno do pecado quando nós somos salvos. Agora, dentro deste processo agora, deste caminho da salvação, agora que nós somos filhos de Deus, nós somos povo de Deus, quando nós falhamos, o que acontece? Não há mais peso para o pecado? E aí vem uma pergunta muito linda que Paulo fez, se não me engano, no capítulo 6 de Romanos, ele diz, é porque nós estamos na graça, agora a gente pode continuar pecando, a gente pode pecar à vontade, não foram essas palavras dele, mas mais ou menos isso que significa. A gente pode continuar vivendo, pecando continuamente e tá tudo bem porque nós estamos na graça? E a resposta dele foi enfática, ele disse de maneira alguma. Amém? Como assim funciona? Então a graça nos ofereceu um caminho, nos ofereceu alcançar o poder de Deus pelo sangue de Cristo Jesus para nos perdoar, de tal maneira que estes pecados foram apagados e nem Deus se lembra mais deles. Amém? Isso é Bíblia. No entanto, nós estando neste caminho, quando nós falhamos com Deus, quando nós pecamos como Jacó na sua vida, a Bíblia diz que a justiça de Deus pesa de maneira que nós, de alguma maneira ou de outra, nesta vida, vamos sofrer uma consequência. Nós não vamos pagar o preço do pecado. Ninguém pode pagar o preço do pecado. É por isso que foi necessário Jesus. Amém? Não se purga pecado, nem num purgatório vindouro, nem na terra. Nós, no que estamos acontecendo conosco, o que aconteceu com Jacó, não foi uma maneira de purgar, de pagar pelo seu pecado. Não há remissão de pecado sem o derramamento de sangue. E o derramamento de sangue para o nosso pecado foi o sangue de Cristo Jesus. Amém? Isso é doutrina bíblica, glória seja dada ao nome de Jesus.
No entanto, paralelo com a graça, Deus estabeleceu esta forma de justiça, esta verdade espiritual que nós haveríamos de viver na nossa caminhada. Qual é? Aquilo que você semear, que você pratica, que você faz, você vai colher deste fruto. Em algum tempo da sua vida, você vai colher. E funciona para os dois lados. Se você é uma pessoa sempre amorosa, que sempre põe as pessoas adiante de você, as prioridades e etc, do reino de Deus, aquilo que você faz e semeia na sua vida, você vai colher frutos, não é de igual para igual, mas você vai colher frutos desta semeadura na sua própria vida em carne. E é isso que nós vemos na vida de Jacó. Então esta é a maneira que a graça e a lei da semeadura convivem uma com a outra. A palavra-chave é a justiça de Deus e a segunda palavra-chave é que todo pecado tem uma consequência. Veja, ele não pode ser pago, mas ele tem consequência. Alguém que se dá ao vício entende isso plenamente porque entende isso na carne. Quando você se vicia em alguma coisa, e vamos falar um destes vícios, né, que afeta, todos os vícios afetam o corpo e a alma, mas vamos focar na questão do corpo, ok? Da biologia, por exemplo, quando você se vicia no cigarro ou na droga ou etc, algum desses químicos, né? Então o seu corpo ele se torna dependente quando você tira este químico, né, a exposição a este químico. O que acontece com você? Então você ressente, o corpo entra em um certo tipo de choque, né, em relação a isso. E a pessoa que era dependente sabe destas reações que muitas vezes são muito fortes e difícil de sair. Então este que ele está pagando, mesmo que ele foi perdoado, né, ele foi liberto, ele era uma pessoa viciada, veio para Jesus, foi perdoado de todo o mal que ele fez, não só pelo vício em si, por ter feito mal ao seu próprio corpo, mas todo o pecado que ele cometeu estando neste vício. Enfim, assim em diante, o perdão do pecado vem pela fé em Cristo Jesus, pelo sangue, pelo sacrifício de Cristo Jesus. Mas agora ele paga uma consequência, né? E esta consequência que nós demos o exemplo é o exemplo do corpo. Eu penso que do segundo tópico eu vou ficar com isso aqui da leitura da revista, então nós vamos já passar para o nosso questionário. Eu vou abrir para você aqui o nosso questionário e eu vou caminhar no tópico primeiro. Veja, a família de Jacó. Então esse questionário que eu coloquei, eu vou deixar o PDF, tá? O link do PDF aqui na descrição do vídeo, você pode abaixar. Eu até tirei o meu nome de cima, porque se você quiser já imprimir para a sua sala de aula, fica assim tranquilo, sem ter nada conectado comigo aqui. Então o primeiro tópico que na revista, na página 77, você tem a família de Jacó, eu tirei daí 6 perguntas para você fazer na sala de aula para os irmãos, tá? Você pode imprimir isso aí, passar para todos eles e depois que você lê os 3 subtópicos do tópico 1, por exemplo, então, portanto, a página 77 e a página 78, aí você passa para as perguntas deste primeiro tópico, a família de Jacó. Então vamos ver essas perguntas aí, eu vou responder rapidamente com você aqui neste vídeo. O que Jacó ofereceu a Labão em troca de dar a ele Raquel, sua filha, em casamento? É no comecinho da história, né? Quando ele chegou, se encantou com Raquel, e o Labão falou, fica comigo aqui e vem trabalhar e etc. Como é que vai ser a coisa? Aí ele disse, o que eu quero é casar com Raquel. E eu te ofereço o quê? E a resposta está aí. 7 anos de trabalho. Foi isso que ele ofereceu. E você pode aí buscar o texto bíblico, se quiser, professor, e pode oferecer para os irmãos. Desculpa aí que a tela, a gente quando escreve sai bonitinho, depois esse negócio acontece aqui. Vou perguntar para o meu esposo depois por que esse negócio acontece, se tem saída para isso. Mas se não, você escutou o que eu disse aqui, 7 anos de trabalho é a resposta, tá? Segunda pergunta. E aí você pode dar um tempo para os irmãos responderem primeiro, depois corrigir, né, o questionário. Como Labão enganou a Jacó no dia do seu casamento com Raquel? Você lembra? Foi que ele entregou a Leia, né, que era a irmã mais velha, no lugar de Raquel, tá? Então foi essa maneira. Claro que qualquer palavra semelhante a essa que seja colocada é válido. Terceiro, o que Jacó fez para conseguir casar-se com Raquel mesmo depois de casado com Leia? O que ele fez? Trabalhou mais 7 anos. Isso que ele ofereceu e o que ele fez. Trabalhou mais 7 anos, tá? Então essa é a resposta aí. Tudo isso está no texto do nosso pastor. Eu não quis ler todo o texto histórico aqui com você. Eu sei que você já leu, eu já li também. Mas eu gostaria de oferecer para você essa nova dinâmica. Não é para essa classe ser um pouco diferenciada, se assim você entender. Com o texto, como o texto de Gálatas 6 e 7, essa é a pergunta que eu usei
eu tomei mais tempo para responder com você e você pode fazer o mesmo. Gálatas capítulo 6 e versículo 7, diz o texto: não erreis, Deus não se deixa escarnecer. Versículo 7, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Então, como é que a graça... pergunta 4. Como o texto de Gálatas 6 e 7 se relaciona com a história de Jacó sendo enganado por Labão? Qual é o relacionamento entre o texto de Gálatas e a história de Jacó? Aí eu diria que aqui, Jacó colheu o que ele semeou. Tá certo? E neste caso aqui, eu posso até botar uma marquinha aqui. Foi o quê? O engano. Vamos colocar de maneira geral, né? A palavra pode ser mentira, engano e etc. Agora, a questão número 5 aí, como é que a graça pode existir junto à lei da semeadura? Foi aquilo que a gente tomou um pouco mais de tempo para discutir, não é? Porque a graça, ela perdoa e a lei da semeadura aplica a consequência ao mal. Então, como elas podem existir juntas? Em primeiro lugar, eu posso usar a palavra justiça, é uma das palavras, né? E nós podemos saber que o perdão e a consequência eterna do pecado foi apagada pela graça. Eu estou com dificuldade de escrever aqui no sentido assim, de me expressar. Então, quando eu expliquei, e desculpa os irmãos, eu não preparei uma resposta direta aqui, mas qualquer resposta, até porque os seus alunos vão falar palavras diferentes uma vez que você explicar, você escutou a minha explicação. Então, para mim, a palavra graça, ela pode existir junto à lei da semeadura, primeiro por causa da justiça de Deus. Ainda que a justiça para perdão foi paga pelo sangue de Jesus. Porque só há remissão de pecado, perdão de pecado, com derramamento do sangue, tá? Isso foi um estabelecido do próprio Deus para nós. Então, mas a justiça entra em ação neste sentido, Deus estabeleceu. Não um pagamento pelo pecado, mas a consequência do pecado. Então, como é que ela se relaciona? Ela não é um pagamento... Pronto, essa seria uma outra colocação aqui que a gente podia mudar como resposta, né? Eu não vou escrever de novo aqui, mas a resposta podia ser essa. A lei da semeadura, e acho que seria a resposta ideal, a lei da semeadura não é o preço, não é um pagamento pelo pecado, mas uma consequência do pecado pela aplicação da justiça de Deus. Pronto, então encontramos uma resposta boa e você pode tomar nota aí rapidamente dela. Então vamos à nossa sexta e última pergunta, e este tópico eu pus mais perguntas, nos outros não tem tantas, tá, irmão? Tudo coube em uma página só, assim que fique tranquilo que não vamos nos deter demais. Quantos filhos Jacó teve? Tá no finalzinho aí do tópico primeiro, no subtópico 3 fala de filhos e a resposta dos irmãos, todos deve ser o número 12. Então agora que nós terminamos o primeiro tópico, nós vamos ao segundo tópico do estudo da lição. Página 79, eu vou compartilhar aqui com você a nossa revista. Na página 79, Jacó deseja retornar, né? Deixa eu botar aqui parcialmente para você. Jacó deseja retornar à sua terra. Então, o primeiro subtópico é Jacó almeja retornar para sua casa. Foi ele quem quis, não foi Deus quem mandou. Mas veja, eu vou fazer algum comentário muito breve sobre isso aqui. Não vou nem ler, porque você vai ler na sala, você já leu antes como preparação. E a minha aula hoje é baseada no questionário, eu não quero tomar seu tempo aqui de graça, eu vou facilitar para você. Mas você lendo aqui, você vai perceber, a minha anotação particular para este tópico foi que este desejo de voltar para casa foi de Jacó. Ele estava triste, ele trabalhou 14 anos, ele não tinha nada, conseguiu casar-se com a sua esposa, pagou o preço, ele fez justiça ali, mas ele foi injustiçado. A verdade é essa, que aquele homem, Labão, não fez justiça com ele. O homem sairia depois de 14 anos sem nada, mas ele estava tão cansado, ele estava tão magoado com esse processo que ele quis sair, ele falou com Labão, né? Vale a pena, volto a dizer, você como professor, conhecer o texto bíblico, se você quiser tomar um tempo, marcar trechos para ler na sua sala de aula, eu acho que é muito válido também. Mas se não, só em ler a nosso comentário, o pastor vai caminhando em todos estes momentos, né, da história aí. Então ele deseja voltar para sua casa, fala para Labão, e Labão vem com conversa para ele, não, rapaz, a gente tá tudo bem aqui e tal, por que você não fica trabalhando? Agora me diz o salário que você quer. E aí foi nesse contexto que o primeiro tópico que eu anotei aqui, Jacó quis
quem quis sair, não foi Deus quem mandou, mas ele sairia, se ele tivesse saído no tempo que ele escolheu, tá? Ele sairia sem nada nas mãos, só com a sua família, só com as suas esposas e os filhos que ele tinha até aquele momento. Mas no subtópico 2 aí, no subtópico 2, tá aqui 2 aqui, exatamente no meio da tela aí, veja que o título é O Acordo entre Labão e Jacó. Então eles concordaram, Labão praticamente não deixou ele sair, mas dizendo, olha, fica para você trabalhar e agora você tem um lucro, você ter, não é, ganhar alguma coisa. E foi isso que eles fizeram. Aí fizeram lá, é longo este texto, dizendo que as salpicadas, as malhadas, fica comigo, eu vou cuidar do seu rebanho. Aí ele começou a ter uma parte. Só que o que aconteceu neste processo é que Deus começou a abençoar Jacó. E a parte, a diferença que era para ser dele, tá entendendo? Era que nascia mais, era que produzia mais. Aí o que aconteceu? Ele começou a enriquecer e o de Labão começou a diminuir. E isso, o subtópico 3 aí, começou a causar problema. Eu vou ler com você o começo desse subtópico 3 aí, olha. Estamos na página 79, subtópico 3, deixa eu ampliar aqui. Diz o seguinte, Deus manda Jacó, e agora é o terceiro ponto. Então, no primeiro ponto, Jacó quis voltar, mas Labão quis fazer acordo com ele, e se ele tivesse voltado, ele voltaria sem nada. No subtópico 2, ele começa a ganhar pela bênção de Deus, com o acordo que se fez, né? Então, Deus permitiu com que ele tivesse, como se diz, prosperidade, né? Material. E aí, no tópico 3, Deus manda Jacó retornar à casa de seus pais. O Senhor prosperou o trabalho das mãos de Jacó. Ele cresceu abundantemente e teve muitos rebanhos, servos, servas e camelos e jumentos. Não demorou para os invejosos levantarem-se contra ele. Os filhos de seu tio disseram, Jacó tem tomado tudo o que era do nosso pai, e do que era de nosso pai fez ele toda esta glória. Então, que seja, né, os filhos de Labão começaram a ver e disseram, ele está roubando o nosso pai, que não é uma verdade. Uma acusação, vamos aqui para cima, né, uma acusação mentirosa carregada de inveja e maldade. Seu tio, de igual modo, demonstrava grande insatisfação contra ele. O ambiente tornou-se contrário a Jacó, mas Deus, que tudo vê e é justo, interveio na situação. E é isso que onde eu quero focar aí neste subtópico. O Senhor falou com Jacó, torna a terra de teus pais e a tua parentela e eu serei contigo. Então o que eu quero nos chamar a atenção deste subtópico aí é que chegou o momento que Deus mandou sair. No começo, ele quis sair, mas sairia sem nada. Aí ele ficou, porque entendeu de ficar pela pressão de Labão e porque Deus não diz nada, enfim, eu não sei o que estava na cabeça dele, mas ele ficou. E Deus prosperou ele naquele caminho. Mas chegou o tempo, aleluia, que Deus disse, agora tá na hora, sai. E ele saiu escondido. Vamos ao nosso questionário aqui do tópico 2, né? Jacó deseja retornar à sua terra. Vamos ver que 2 questões eu pus aí para você junto com os seus alunos. De que forma Deus proveu bênção material para Jacó? Ao mesmo tempo fazendo justiça quanto à injustiça praticada por Labão. Então, de que forma Deus proveu a bênção material? Pode ser o quê? Trabalhando por salário para Labão. Né? Então, naquele tempo, ele trabalhou e houve o quê? Deus prosperou. Ou seja, houve uma intervenção de Deus, prosperando aquele trabalho, mas ele ganhou trabalhando para Labão. Segunda pergunta, por que Jacó decidiu voltar à terra de seus pais? E a resposta a essa foi, Deus mandou. Deus falou, aleluia. Então a decisão depois ele está ali já próspero, o clima está pesado, mas ele não voltou por isso. Eu agradeço a Deus por esta palavra, aleluia. E essa é uma lição para nós aqui. Nós entendemos que às vezes nós queremos um projeto na nossa vida, nós desejamos um caminho, mas não é o tempo de Deus. E ao esperarmos ouvir a voz de Deus, é muito importante, irmão. Que lição maravilhosa. Ao nós esperarmos ouvir a voz de Deus, o comando de Deus, Deus vai nos ajudar, Deus vai nos prosperar.
Talvez não da maneira que nós esperávamos, mas de outra maneira. De outra maneira. O fato é que quando chegar o tempo de Deus de sair, nós vamos sair com a bênção completa de Deus, quaisquer que seja essa bênção. Amém? Então com Jacó aconteceu isso. Ele não saiu de mãos vazias, mas chegou o tempo, graças a Deus, chegou o tempo dele sair. Então nós vamos voltar à nossa revista aí. Com isso nós cumprimos o segundo tópico. Viu que as perguntas do segundo tópico foram menos. E o mais importante desta aula está no terceiro subtópico, no terceiro tópico, que é o texto da nossa leitura em classe, que foi o tal do Val de Jaboque, a passagem dele ali. Por quê? Porque algo extraordinário com ele, o homem Jacó, o crente Jacó, aconteceu ali. Nós estudamos a lição passada, para mim foi uma lição tremenda, aquele primeiro encontro de Jacó com Deus, a visão espiritual que Deus lhe deu. Mas agora houve algo ainda mais profundo, e eu estou muito alegre de ter tido a oportunidade de estudar esta classe e de estar aqui compartilhando com você. Por que não vamos ler a revista junto neste terceiro tópico aqui? Deixa eu compartilhar a tela com você aqui. Vamos lá no primeiro subtópico lá em cima, diz a angústia e o medo de Jacó. Aquele foi um momento muito significativo na vida de Jacó, obedecendo à voz de Deus. Ele estava retornando para sua terra com toda a sua família. No entanto, estava muito temeroso com a reação de seu irmão Esaú. Como seria o encontro entre eles? Ninguém poderia imaginar. Jacó decide enviar por intermédio de seus servos um presente a seu irmão. Então foi a primeira atitude dele, não é? Porque agora ele estava voltando para casa. E na casa estava Esaú. Vamos continuar a leitura aí. Jacó teve medo e ficou angustiado ao saber que seu irmão vinha ao seu encontro com 400 homens, um pequeno exército. Em meio às situações adversas que enfrentamos, precisamos fazer como Jacó, buscar o socorro divino, elevar os olhos aos céus. Elevar os olhos aos céus é a atitude de quem ora a Deus e confia no seu livramento. Ainda vamos terminar este subtópico aí, que diz: em meio à aflição, Jacó elabora um plano. Dividir suas esposas e filhos e os que estavam com ele em 2 grupos, como também os animais. Se Esaú atacasse um grupo, o outro teria a possibilidade de escapar. Vemos aqui a preocupação de Jacó em proteger sua família. Cabe ao homem, o sacerdote titular, proteger, cuidar da segurança da esposa e dos filhos, protegê-los com suas orações, jejuns, para que Deus os livre do mal. Como anda a proteção da sua família? Foi uma colocação interessante, mas eu não focaria nisso nessa lição. Tanta coisa boa que eu, pelo menos, desejo falar de coisas espirituais aí com a gente nessa lição. Vamos ainda ler o segundo tópico antes que eu vá às perguntas e algum comentário meu. Jacó ficou só e lutou com o anjo. Naquela noite, após sua família passar adiante, ele ficou como? Sozinho, só. Certamente para orar a Deus e buscar seu socorro. Então lhe apareceu um homem, neste caso um anjo, que lutou com ele até ao romper do dia. A luta de Jacó com o anjo durou toda a noite. Há momentos em que uma oração sincera basta para que Deus responda, mas há situações que exigem perseverança, orar, interceder e jejuar, mesmo sem resposta imediata. Nessas horas, devemos agir como Jacó, que lutou em fé e declarou: não te deixarei ir. É o texto aí do versículo 26, veja. Se não me abençoares. Vemos aqui a perseverança e a constância. O que eu quero chamar-nos a atenção aqui? São 2 coisas, e as 2 coisas eu vou fazer perguntas sobre elas. A primeira é com quem ele ficou, né? Com quem estava quando ele lutou com Deus. Quando ele esteve nessa segunda experiência, grande experiência da sua vida, ele estava sozinho. E uma das coisas desta perseverança, que é a palavra-chave que o pastor colocou aí para nós, ele perseverou em lutar com aquele anjo, lutar com Deus. O que eu vejo diferente, eu falei bastante mais disso na nossa forma tradicional de ensinar, nós colocamos algum versículo bíblico ali e falamos um pouco sobre isso, mas eu vou compartilhar com você aqui, é que enquanto a primeira visão de Deus foi Deus se chegando a Jacó, foi Deus revelando, foi Deus fazendo promessa, durante o tempo que ele esteve com Labão, foi Deus sendo fiel para com ele, cumprindo, estando com ele, prosperando a ele. E até o momento da saída foi Deus quem disse: está na hora de sair. Até ali, o que Jacó fez foi somente obedecer, foi entender que, tendo confiado em Deus, foi depender de Deus para a sua prosperidade. Mas chegou este momento, este novo episódio, que aquele anjo aparece, a presença de Deus aparece ali. E Jacó chegou no momento da sua vida que ele decidiu buscar mais de Deus. Ele decidiu agir, ele decidiu pedir, ele decidiu lutar. E para mim esta
é uma ocasião muito especial. A graça oferece e nós aceitamos, nós podemos usufruir, gostar do caminho, mas tudo muda de uma forma muito especial quando somos nós quem lutamos por alguma coisa com Deus. Somos nós quem agora vamos aos pés do Senhor. Eu quero, Senhor, o batismo no Espírito Santo. Eu quero, Senhor, o revestimento de poder prometido em Atos, capítulo 1, que Jesus prometeu para toda a igreja, para todos os que creem. Eu quero, Senhor, seja um ministério, seja uma vocação missionária, seja uma graça especial para ensinar a palavra de Deus. Eu quero o dom, eu quero, Senhor, de Ti. Eu quero, Senhor, eu quero uma transformação para a minha vida. Eu quero ficar livre desta realidade que me amordaça, Senhor. São os momentos que nós buscamos, nós lutamos com Deus. E nós aprendemos biblicamente que Deus espera isto de nós. Deus oferece a graça, nós aceitamos a graça, nós confiamos, nós aprendemos a depender de Deus. Mas algo extraordinário acontece quando nós respondemos ativamente a Deus. Quando somos nós quem buscamos de Deus algo. E eu quero afirmar que é isso que Deus espera de nós. Eu vou ler o terceiro subtópico aqui com você. E logo depois nós vamos passar para as perguntas e através delas nós vamos falar mais alguma coisa. Jacó é transformado depois daquele encontro entre Jacó e o anjo. Ele não foi mais o mesmo homem. Aprendemos aqui que quem tem um encontro real com Deus não é mais o mesmo. Não podemos sair da presença do Senhor da mesma maneira. Ele nos modela, nos transforma, assim como o barro na mão do oleiro. Muitos dizem conhecer a Deus e serem cheios do Espírito Santo, mas os anos passam e nunca vemos mudança em seu caráter e temperamento. Logo, podemos dizer que esses ainda não experimentaram. Veja aí. Dizem que conhecem, dizem ter o Espírito Santo, dizem ser cheios do Espírito Santo, mas se não houve transformação, o pastor está dizendo uma realidade que é bíblica, conclusão bíblica. Não experimentaram um relacionamento verdadeiro com o Eterno, pois não se deixaram transformar por sua presença. E com esta leitura, eu vou passar a nossa parte da aula, não é? Que nós vamos fazer essa aula como questionário com você no terceiro tópico aí, Jacó no Val de Jaboque. Deixa eu ampliar isso aqui para você. Primeira pergunta. Quem estava com Jacó no Val de Jaboque quando ele lutou com o anjo? E a resposta é ninguém. Não é assim? Lembra que nós lemos isso? Ninguém. Claro que isso aqui é para os alunos responderem, se você entender de fazer assim, é como eu faria. Eu falei, irmãos, terminamos, lemos aqui o terceiro tópico todos juntos, agora vão aí e respondam. A gente daqui a pouco vou dar 5 minutos, 7 minutos, o que quer que seja, depois nós vamos conferir, não é, as nossas respostas. Mas a resposta é ninguém, ele estava só. Segunda pergunta aí, o que significa para você a declaração de Jacó ao anjo? Não te deixarei ir se me não abençoares. Então a resposta disso aí, segundo a palavra que o comentarista usou, ele usou a palavra perseverança. Eu diria que isto aqui, ele buscou a Deus, ele pediu, ele clamou. Seria o que eu quero dizer com isso no meu vocabulário. Claro que cada aluno vai responder diferente. O que significa isso para você? A palavra que Jacó disse ao anjo, né? Eu não vou te deixar até me abençoares. É quando nós clamamos a Deus, quando nós pedimos a Deus, quando nós buscamos a Deus, quando nós perseveramos diante de Deus. Amém? Deus que conhece tudo aquilo que nós estamos convivendo, mas é um mistério bíblico, é um mistério de Deus que nós busquemos a Ele e Ele vai responder, Ele vai agir em nosso favor. Então, isso é o que significa para mim esta colocação. Qual o significado da terceira pergunta, da mudança do nome de Jacó para Israel? Então, este tópico aí, irmãos, eu se fosse você, eu leria este texto bíblico, né? Que, na verdade, foi o texto da leitura bíblica em classe, tá? Se você voltar lá, tá no versículo 28, 27 e 28, que ele pergunta, né, o anjo pergunta, qual é o teu nome? Aí ele diz que não vai mais chamar Jacó, mas Israel, porque lutaste com Deus. E a minha pergunta aí não é qual foi o novo nome, nem o que significa o novo nome. Se alguém responder isso aí, é válido. O novo nome é Israel. O que significa é que lutou com Deus, tá? Então, isso é o que significa. Mas a minha pergunta, qual é o significado da mudança de nome? E aí, para mim, é uma mudança, ou deixa eu botar uma outra palavra, transformação, uma transformação
no caráter. No caráter. Deixa eu aplicar aqui. No caráter. Quem era na pessoa, no mais profundo. Isso para mim é lindo, porque quando nós lemos o Novo Testamento, nós lemos a carta de Paulo, nós lemos o poder transformador do Evangelho atuando nas vidas, nós vemos que aquele que antes mentia, não mente mais. E não é porque ele necessariamente somente se controle, não. Até porque, irmãos, essa realidade do pecado ela é uma realidade que escraviza a gente. Não é só questão de querer, parece um vício. Do mesmo jeito que um vício que ataca a área humana da pessoa, você se sente escravo dele. Há outras coisas, há outros pecados na nossa vida que nós sentimos-nos da mesma maneira, você não consegue se livrar dele. E há vários, eu não quero entrar em muitos detalhes aqui, nomes dessas coisas, mas eu quero deixar isso para nós. Que o poder do Evangelho, um encontro com Deus, ele é transformador. E uma das coisas que no outro estudo eu falei, chamei a atenção para os irmãos ali, é que Jacó, ele fala uma palavra, ele diz, eu encontrei com Deus e a minha alma foi salva. Então ele entendeu algo extraordinário que nós experimentamos quando nós somos salvos, quando nós somos perdoados, quando nós somos transformados. Aceitamos a Jesus não só numa confissão, mas num encontro com Deus. Porque a salvação é uma experiência. A confissão é parte deste processo. Você crê e confessa. Amém? Mas a salvação por si, ela é uma obra transformadora, porque não só Deus mudou você de posição, mas ele colocou o Espírito Santo para habitar dentro de mim e você. E quando ele entra, ele limpa e ele transforma, é uma nova criatura. E no nosso outro estudo nós fizemos um paralelo entre isso e o texto de Nicodemos, tá? E se você tiver curiosidade, eu digo que vale a pena nós ouvirmos aí. Eu vou para a última lição, a última pergunta, perdão. Então, para mim, o significado da mudança de nome é esse. É que o caráter dele, houve uma transformação de caráter. Vamos à última pergunta aí, eu vou ter que desaparecer para você poder ler tudo. O que podemos aprender do fato de que Deus tocou no músculo da coxa de Jacó e ele, a partir daquele encontro, passou a manquejar? Veja que este não foi um foco do pastor na nossa lição aqui, mas para mim falou tão forte ao meu coração. E o que foi que o Espírito Santo falou ao meu coração quando eu li este texto? É que quando Jacó saiu daquele encontro manco, aos olhos do homem, um homem manco não é perfeito mais, não é bonitão. O homem manco não tem a mesma velocidade de correr. Um homem manco já não tem os mesmos olhos do povo. É um manco. Estão percebendo? Parte da natureza humana, parte da grandeza humana foi tirada. E aquilo se torna uma lembrança de dependência do Deus que o salvou. Ele sabe que ele não pode todas as coisas. Como Paulo disse, eu posso todas as coisas, mas é naquele que me fortalece. Porque este mesmo Deus que ensinou a Paulo esta palavra, quando Paulo pediu, tira de mim isso, e ele disse, eu não vou tirar. Porque exatamente, Paulo, na tua fraqueza, nesta coxa manca, nesta dificuldade que você tem, é alguém que, como Moisés disse, Senhor, tu me chamaste para pregar, mas eu tropeço na palavra como era Moisés. Pronto, tá aí um outro. É uma coxa manca, é uma pessoa que não fala, não tem uma dicção perfeita. É qualquer que seja, alguns de nós, é na nossa saúde. Deus permite uma marca em nós, aleluia, que é difícil de carregar, que em parte não nos deixa ser os ídolos de ninguém, para que nós saibamos que a glória pertence a Ele, que a transformação, que o azeite neste vaso de barro, aleluia, é para a gente lembrar que o vaso é de barro. Como eu agradeço ao meu Deus, depois de eu ter passado por anos, por que não dizer, de dificuldades na minha vida, que eu pensava que este vale não ia acabar nunca, um vale das coisas ao meu redor, depois um vale na área da saúde. E eu dizia, Senhor, eu quero fazer a tua obra, Pai, tu tens uma chamada, me queima o coração.
Eu quero fazer mais, mas eu não estava pronta e eu não sabia. Quando este vale começou a passar, que eu comecei a sair um e depois o outro, eu saí como Jacó saiu, com uma coxa puxada. E em todo o tempo agora, que Deus está me deixando caminhar um pouco mais, eu me lembro, aleluia, que eu não sou nada. Aleluia. Que no dia que Deus quiser me parar de novo é fácil. Aleluia. Que aquilo que eu estou fazendo é a permissão dele e nada mais. E é um privilégio para mim poder fazê-lo. Amém? Então, Deus nos vai levar a esta outra dimensão pós-val de Jaboque, mas transformados. Porque nós neste val clamamos a ele. Eu clamei, eu tinha um desejo em meu coração, mas as impossibilidades para Jacó era o medo de encontrar-se com Esaú, eu vou morrer. Para mim, eu tive algo semelhante, né, na minha vida. Mas quando eu saí com um aprendizado que me deixou mancando. Mas este nervo puxado é uma lembrança para Manuela, aleluia, como foi uma lembrança para Paulo, e Paulo decidiu, Paulo entendeu a lição espiritual e disse, Jesus, então eu vou me alegrar nas minhas fraquezas, eu vou me alegrar naquilo que as minhas impossibilidades, no dia que eu acordar sem força para fazer esta obra, eu vou agradecer ao Senhor, porque é o teu poder, porque em tudo isso o Senhor será glorificado, e é neste lugar que Deus nos quer trazer. Agora, o preço de chegar aí é uma coxa manquejante. Alguém quer coxa que manqueja, irmãos? A princípio a gente não quer, mas quando Deus nos dá, nós entendemos a bênção de Deus, aleluia, aleluia, até para nos guardar, para que coxos a gente chegue no lugar da salvação, talvez com a perninha completa e bonitona, a gente fosse caminhar por outros caminhos, né? Mas coxos, nós vamos permanecer no caminho do Senhor, talvez com tudo completo, nós queremos nos tornar um ídolo, eu sou de Deus, eu faço e aconteço e posso, e sei. Agora, coxos, nós dizemos, o que eu sou, o que eu tenho, é pela graça de Deus no dia de hoje, porque nem do amanhã eu sei. Louvado seja o nome do Senhor. Que, irmãos, essa é a beleza que eu achei, vou escrever para você aí. Então, o que a gente pode aprender do fato de Deus tocou o músculo da coxa de Jacó, e a partir dele, ele passou a manquejar? O que eu diria aqui? O que eu aprendi? Vou ter que dizer a minha resposta, né? Você aprendeu uma coisa, os alunos vão aprender a outra, e eu compartilhei com você esse meu entendimento para que você possa compartilhar com os irmãos também, não é? Menos meu, para aquela palavra de João Batista, né? Que ele cresça e eu diminua. Seria uma resposta que me veio ao coração aqui. No nossa fraqueza, deixa eu colocar isso aqui, talvez seria essa a minha resposta. Na nossa fraqueza, temos em nós a glória de Deus, a glória e a bênção de Deus. Eu vou me tirar aqui para você ver o que eu respondi, deixar pequenininho, porque já dá para você ver quase tudo aí, a bênção de Deus, né? Então, essa seria uma resposta, claro que isso não é uma resposta de certo e errado, a do 12 filhos, se a pessoa colocar 11 está errado, né? Mas uma resposta como essa não tem erro nenhum daquilo que você responda, realmente são coisas para que nós possamos pensar neste assunto e entender, né? Junto à palavra de Deus, meditar e até, por que não dizer isso, deixar Deus falar aos nossos corações. Eu compartilhei com você este assunto do manquejar, porque é algo que o Espírito Santo falou na minha vida, é uma realidade que eu tenho vivido com Deus, e se você, ao ouvir estas palavras, ao ler o texto bíblico, for inspirado a algo, né, da parte de Deus para compartilhar com seus alunos, não repreenda este sentimento, pelo contrário, deixa Deus te usar, deixa Deus falar ao teu coração, e este ensino vai se tornar um ensino vivo, não um ensino preso como era a letra antiga, né? Mas pelo poder do Espírito Santo, se nós nos mantemos firmes na palavra, no Espírito de Deus, ele vai ser transformador para a vida dos nossos alunos. Com isso, eu me despeço de você desta classe e eu espero ver você na lição de número 12, semana que vem, se Deus quiser. Deus abençoe você em nome de Jesus. Amém.